Shalom, povo do avivamento, shalom, igreja gloriosa, shalom, alunos da Escola de Ministérios. Quero cumprimentá-los com a paz do Senhor Jesus. Quero dizer que estou muito feliz por estarmos juntos em mais uma aula, em mais um momento tão especial aqui da nossa Escola de Ministérios. Estamos falando sobre Cristologia, esse tema, esta matéria tão extraordinária, onde coloca Jesus como centro de todas as coisas. E nós temos sido tão edificados, tão ministrados pelo Espírito Santo através deste ensinamento, porque Jesus é o centro de toda a Escritura. Jesus é o centro de toda a nossa vida. Jesus é o centro de tudo aquilo que nós fazemos, pensamos, sonhamos, tudo o que nós fazemos ministerialmente, ou mesmo as nossas vidas são conduzidas de forma que Jesus seja o centro. Por isso a Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda exaltação em nome de Jesus. Eu quero dizer mais uma vez que estou muito feliz por estarmos juntos e tenho certeza que nesta aula o Senhor falará poderosamente aos nossos corações em nome de Jesus. Antes de qualquer coisa, eu gostaria de convidar você para nós orarmos ao Senhor em nome de Jesus. Pai, aqui estamos diante da Tua presença. A Ti a honra, a glória, o louvor e a majestade para todos sempre. Nós queremos Te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos como igreja, como alunos da Escola de Ministério, como discípulos que querem aprender mais acerca do Senhor. Por isso, nós abrimos o nosso coração agora e Te pedimos, fala conosco, abra o nosso entendimento. Espírito Santo, tem liberdade para se manifestar no nosso meio, convencendo-nos acerca de toda a verdade em nome de Jesus. Nós Te damos toda a honra, todo o louvor e paralisamos agora, Senhor, todo levante do adversário, toda estratégia de Satanás e seus demônios para fazer com que as pessoas não entendam, não compreendam, não cheguem ao pleno conhecimento das Escrituras, da Tua verdade. Nós paralisamos e repreendemos agora em nome de Jesus e declaramos uma unção fresca, poderosa, uma palavra rema extraordinária. Declaramos os nossos corações rendidos à Tua voz e à Tua palavra, para que o Teu nome seja exaltado, engrandecido em nome de Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Estamos agora na terceira aula acerca desse tema Cristologia, né? Na primeira aula nós falamos acerca do que é Cristologia, declaramos que Jesus é o centro de toda a Escritura, que todo cumprimento profético se dá por meio de Jesus Cristo e sem Jesus a Bíblia não se completaria. Ele é toda profecia lançada, está direcionada ao nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Ele é o centro de toda a Escritura. Na segunda aula nós falamos um pouco sobre a natureza de Jesus, porque Jesus ele era 100% homem e 100% Deus. Ele teve a sua natureza humana, mas ele também é 100% Deus. Ele é revestido de toda a plenitude. Assim como o Senhor é onisciente, Jesus também é onisciente. Assim como o Senhor Deus é onipresente, Jesus também desfruta dessa característica. Assim como o Senhor Deus é onipotente, Jesus também tem nas mãos todo o poder. Nele encontra-se toda a plenitude em nome de Jesus. E agora, nessa terceira aula, eu gostaria de falar um pouquinho de forma bem superficial, porque é impossível nós esgotarmos assuntos tão profundos e tão poderosos, mas gostaria de falar um pouquinho sobre o ofício, os ofícios que estavam sobre Jesus Cristo, como quando ele veio em terra, os ofícios que estão atribuídos sobre o Cristo, o Machia de Deus, em nome de Jesus. Queridos, vocês sabem, e não é segredo para ninguém, que no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele vinha sobre algumas pessoas para algumas funções específicas. Por exemplo, o Espírito Santo, ele vinha sobre reis, derramando sobre os reis uma unção de governo. O Espírito Santo, ele agia sobre a vida dos profetas, para que os profetas
profetas representassem Deus diante do povo. O Espírito Santo também agia por meio dos sacerdotes. E os sacerdotes, qual era a função sacerdotal? Era representar o povo diante de Deus. Então perceba que no Antigo Testamento não havia a plenitude do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele vinha em porções. O Espírito Santo, ele era derramado sobre algumas pessoas para determinadas funções. Mas quando Jesus, ele morreu, ressuscitou, foi assunto aos céus e liberou o Espírito Santo ele vem sobre as nossas vidas a partir de então com toda a sua plenitude. Por quê? Porque a palavra do Senhor diz que eu e você somos reis e sacerdotes, profetas do Senhor. Então, quando o Espírito Santo vem sobre a vida de alguém, após Jesus ter morrido, ressuscitado e liberado a plenitude do Espírito Santo, o Espírito Santo, ele vem na sua plenitude sobre as nossas vidas, de forma que sobre a minha vida existe a unção de governo, sobre a minha vida existe a unção sacerdotal e sobre a minha vida existe a unção profética. A plenitude do Espírito Santo está sobre as nossas vidas. E isso só foi possível, queridos, após Jesus ter conquistado por nós esse direito, porque sobre ele, sobre Jesus, também haviam esses três ofícios. Jesus, ele veio e atuou como sacerdote, Jesus atuou como profeta e Jesus atuou como rei. Toda a plenitude se cumpre no Senhor Jesus e nós vamos entender um pouquinho mais a respeito desta verdade tão extraordinária em nome de Jesus. E para isso, queridos, eu vou começar a ler aqui a apostila. Se você está aí com a sua apostila nas mãos, você pode me acompanhar aí nessa leitura. Vamos lá. Cristologia, quarta parte, o ministério do Cristo. Número 1, os ofícios de Cristo, a tríplice função. De acordo com as profecias do Velho Testamento e os registros do ministério de Jesus Cristo contidos no Novo Testamento, o Senhor Jesus possui três funções importantíssimas e fundamentais, dentre tantas outras. Mas falando aqui agora sobre sacerdócio, sobre reino, a unção de governo e sobre a unção profética que estava sobre a vida de Jesus. Primeiro, vamos analisar um pouquinho essas três funções separadamente. Primeiro, Cristo, o sacerdote. Se você está com a tua Bíblia e quiser abrir aí Salmo capítulo 110, versículo de número 4. Aliás, queridos, se você pudesse ver minha Bíblia aqui, ela é toda riscada, toda anotada, cheia de anotações, toda pintadinha, né? Por quê? Porque é bênção você fazer as suas anotações, é bênção você fazer, grifar os textos que você considera, assim, relevantes dentro de um determinado capítulo. É muito importante você fazer esse estudo e ter este devocional aí na sua Bíblia. Então, Salmo 110, versículo de número 4, diz assim: jurou o Senhor e não se arrependerá, tu és sacerdote eterno, segundo a ordem de Melquisedeque. Olha lá, temos esta consolação, Hebreus capítulo 6, versículo 19 e 20. Temos essa consolação como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, feito sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 6, 19 e 20. A Bíblia, no Velho Testamento, nos fala de duas linhagens de sacerdotes. A primeira é a linhagem de Melquisedeque, rei de Salém, mencionada em Gênesis capítulo 14, dos versículos 18 a 20. A segunda, e a mais conhecida, é a linhagem de Arão, ou os levitas, né? Hoje é muito comum, aliás, existe até
um certo, não vou dizer que é um engano, mas é uma interpretação superficial, porque hoje como que nós chamamos as pessoas que cantam, que tocam na igreja? Os levitas, né? Quando na verdade, levita é uma linhagem sacerdotal, todos aqueles que cuidam da casa do Senhor, seja servindo uma santa ceia ou cuidando da casa do Senhor em qualquer outro aspecto, ele procede da linhagem de levíticos, ele é um levita, porque o ofício do levita, o ofício sacerdotal era prestar serviço, era trabalhar no tabernáculo, trabalhar para o Senhor, trabalhar na casa do Senhor. Então, mesmo aqueles que não são adoradores no altar, que não tocam instrumentos, que não cantam no altar, eles também desfrutam de uma herança levítica a respeito dessa linhagem sacerdotal. Mas hoje a gente só chama de levita aqueles que tocam e cantam, né? É uma interpretação muito superficial. Mas, seguindo aqui a apostila, a segunda e mais conhecida é a de Arão, servo de Deus, a partir de quem o Senhor suscitou uma linhagem de sacerdotes, isto é, os levitas, que serviam no tabernáculo e no templo. Ambas são um tipo profético do ministério de Jesus, embora de maneiras diferentes, por isso vamos analisá-las também separadamente. Então, queridos, nós vemos que assim como Jesus, eu e você também, segundo está escrito em 1 Pedro capítulo 2, versículo de número 9, que nós somos uma linhagem sacerdotal, que nós somos sacerdotes no Senhor, independente se você é homem, se você é mulher. Estou falando aqui de questões de ofícios na casa do Senhor, né? E isso não importa se é para homem ou para mulher, nós somos sacerdotes na casa do Senhor, né? Por quê? Porque Jesus conquistou por nós o sacerdócio e liberou sobre as nossas vidas, porque sobre ele também estava o sacerdócio. E o que é o sacerdote? É aquele que representa o povo diante de Deus. Eu e você temos o ofício de representar, aleluia, o povo diante de Deus. Eu e você somos intercessores. Eu e você somos chamados como sacerdotes. Eu e você temos um ofício sacerdotal que precisa ser executado. E isso só é possível porque Jesus conquistou por nós esse direito. Sobre ele estava esta unção. O sacerdócio estava sobre a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos analisar aqui um pouquinho o sumo sacerdote da linhagem de Arão. Arão foi o primeiro sumo sacerdote levíticos. Depois dele, seus filhos e mais tarde os filhos dos seus filhos assumiram o papel de sumo sacerdote por sucessão. Ou seja, ao contrário de outros ofícios na Bíblia, como juízes, por exemplo, né? Como pastores que o Senhor levanta, o Senhor unge, bispos, evangelistas. O ofício sacerdotal na linhagem de Arão, ele era adquirido por uma questão familiar, por uma hierarquia familiar, né? Por uma genealogia, se podemos dizer assim, né? Ou seja, ao contrário de outros cargos na Bíblia, como juízes, por exemplo, o sumo sacerdote não era nomeado, pelo contrário, ele recebia seu cargo como herança de seu pai, depois da sua morte, de geração em geração. A função do sumo sacerdote era basicamente interceder a Deus em favor do povo, pela expiação ou perdão dos seus pecados, através da oferta de sacrifícios. Veja o que a Bíblia diz. Hebreus capítulo 9, versículo de número 6. Ora, estando essas coisas assim preparadas, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços, mas no segundo só o sumo sacerdote, uma vez ao ano, não sem sangue, que oferece por si mesmo e pelos seus pecados de ignorância do povo. Então, queridos, a função do sumo sacerdote, representando o povo diante de Deus, era apresentar a Deus sacrifício. Sacrifício para que houvesse perdão pelo pecado do povo, né? E nós podemos lembrar aqui
do tabernáculo que foi construído por Moisés, havia o átrio, o santo lugar e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era acessado apenas pelo sumo sacerdote uma vez por ano, quando ele entrava, oferecendo o sacrifício a Deus a favor do pecado da humanidade, para que houvesse perdão. Mas aquele sacrifício não era suficiente, porque era um sacrifício oferecido por mãos humanas. Não era suficiente, então todos os anos era necessário repetir este sacrifício. E o que é Jesus, senão o sacrifício vivo que pagou o preço em nosso lugar, em favor dos nossos pecados? Porque eu e você, queridos, nós só estamos onde estamos, somos o que somos hoje, porque Jesus pagou o preço pelas nossas vidas, porque o sangue de Jesus está por nós, redimindo as nossas vidas e se colocando entre nós e o Senhor. Havia uma dívida que nós não podíamos pagar, e Jesus se fez sumo sacerdote por mim e por você, pagando o preço para que nós fôssemos perdoados pelo Senhor. Glória a Deus. Jesus é a nossa salvação. Jesus é o nosso grande libertador, o nosso grande sumo sacerdote, em nome de Jesus. Embora a função do sumo sacerdote fosse muito nobre, e mais do que isso, uma função santa, estes sacrifícios eram insuficientes para perdoar definitivamente o pecado do povo. Então, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para oferecer sacrifício em favor da vida do povo. Mas esse sacrifício, ele era insuficiente para perdoar definitivamente o pecado do povo. Então, todos os anos, esse sacrifício precisava ser renovado. Aí o sumo sacerdote, ele matava o animal, sacrificava o animal, e havia uma característica, deveria ser um cordeiro sem mácula, tudo apontando para o Senhor Jesus. Perceba, queridos, como tudo, mesmo no Antigo Testamento, aponta para o Senhor Jesus. Se formos estudar, por exemplo, sobre o tabernáculo de Moisés, cada objeto, cada cor que foi estabelecida, cada móvel que foi colocado ali no tabernáculo, tudo aponta para o nosso Senhor Jesus. Ele é o centro de toda a Escritura. E o sacrifício que o sumo sacerdote apresentava uma vez por ano a favor da humanidade, ele aponta diretamente para o sacrifício do nosso Cordeiro, o sacrifício definitivo que Jesus ofereceu em nosso lugar, em nome de Jesus. Olha que coisa tremenda, olha que coisa maravilhosa. Atenção, o sumo sacerdote, como vemos no Velho Testamento, é um tipo importante do ministério de Jesus, por causa dos sacrifícios que eram apresentados e que simbolizavam o sacrifício de Jesus por nós. Do mesmo modo, Jesus, como sumo sacerdote, apresentou a Deus um sacrifício, o seu próprio corpo, definitivo, e de forma que hoje não precisamos mais sacrificar, basta tomarmos posse pela fé daquilo que Jesus já conquistou por nós, isto é, o perdão dos nossos pecados através do seu sangue. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando Jesus morreu a favor da minha e da sua vida, ele conquistou por nós o direito de sermos livres. Ele conquistou por nós o perdão que nós tanto necessitávamos, porque o homem havia pecado, estava distante, separado de Deus, mas Jesus, ele nos reconectou com a graça, ele nos reconectou com o Senhor, ele nos reconectou com o Todo-Poderoso. O véu do tempo se rasgou, nós fomos perdoados e hoje nós somos livres para a glória do Senhor Jesus, porque ele é o nosso sumo sacerdote. Glória a Deus. Agora, vamos finalizar aqui. Hebreus capítulo 7, versículo de número 11, diz assim: de sorte que, se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, pois sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade haveria ainda de que outros sacerdotes se levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque, ou que não fosse contado segundo a ordem de Arão? Precisamos entender que em Jesus há toda a plenitude. Em Jesus se cumpre todo rigor
oferta que foi oferecida através de Arão para que fosse levantado pelos levitas, o sumo sacerdote, ou seja, por herança. O sacerdócio, segundo a linhagem de Arão, ele era imputado por herança. O pai morria, ficava para o filho morria, ficava para outro filho, e assim ia passando de geração em geração. E nisso também se cumpre sobre a vida de Jesus. Ele tem toda a habilitação para atuar debaixo do sacerdócio araônico. Louvado seja o nome do Senhor. Mas também podemos falar sobre o sacerdócio segundo a linhagem de Melquisedeque. E nós vamos entrar um pouquinho agora a respeito disso. Gênesis capítulo 14, versículo 8 e 20. Então Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Ele era sacerdote do Deus Altíssimo e abençoou a Abraão, dizendo: bendito seja Abraão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas suas mãos. Então Abraão lhe deu o dízimo de tudo. Olha só, Melquisedeque é um tipo muito marcante de Jesus Cristo no Velho Testamento. Primeiro, porque assim como Jesus, Melquisedeque é rei e sacerdote. Jesus também era rei, sacerdote e profeta. Ao mesmo tempo, segundo, porque rei de Salém significa rei de justiça e rei de paz. No entanto, existem muitas outras coisas importantes que precisam ser notadas quando falamos de Melquisedeque. Uma delas é que Melquisedeque não tem sua genealogia registrada na Bíblia, nem data de nascimento ou de morte. Isto quer dizer que Melquisedeque não foi feito sacerdote por causa da sua linhagem, como os filhos de Arão, que eram ungidos de pai para filho, de geração em geração. E nem recebeu este cargo como herança de alguém, do contrário, a Bíblia teria registrado. Melquisedeque era sacerdote porque Deus o nomeou, isto é, seu ministério era autêntico e singular. Da mesma forma, foi Jesus. Ele não era da linhagem de Arão, era de Judá, e o início dos seus dias não se pôde contar, pois ele existe desde a eternidade. Além disso, Melquisedeque abençoou a Abraão e recebeu seu dízimo. Veja o que a Bíblia diz sobre isso. Nós já vamos ler esse texto aqui. Olha só que coisa tremenda. Ao contrário da linhagem de Arão, que era ungido de geração em geração, e muitos poderiam até questionar a respeito disso, né? E houveram tantos questionamentos na Bíblia a respeito de pessoas que eram levantadas desta maneira, de geração em geração, o pai deixando para o filho deixando para o neto e assim sucessivamente. Ao contrário disso, Melquisedeque não tem início de dias. O seu sacerdócio não tem início. Olha só. Ele foi nomeado por Deus, o próprio Deus o nomeou. Assim como Jesus, que não tem início de dias e nem fim de dias, ele é Pai da eternidade. Ele foi nomeado sumo sacerdote pelo próprio Deus, para pagar o preço pela minha e pela sua vida e para nos conquistar a vitória, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. Então, toda a autenticidade do ministério araônico se cumpre em Jesus, mas também toda a autenticidade do sacerdócio segundo Melquisedeque também é cumprida em Jesus, porque o próprio Deus o nomeou. O próprio Deus nomeou a Jesus como sumo sacerdote. Melquisedeque, lá em Gênesis capítulo de número 14, quando ele aparece para Abraão, e aquela passagem tão marcante da palavra de Deus, ele é um tipo de Cristo no Antigo Testamento. Olha só que coisa tremenda, queridos. Olha só que coisa tremenda. Toda a Escritura se cumpre em Jesus Cristo. Tudo que nós olhamos, tudo que lemos, está apontando para a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E nele, o próprio sacerdote, segundo a linhagem de Melquisedeque, se cumpre em toda a plenitude, porque ele é autêntico, poderoso, extraordinário e ungido pelo próprio Deus para ser
intermediador entre nós e Deus. Ele é o único intermediador, a única ponte que nos leva a Deus. É por isso que o próprio Jesus declarou: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Eu quero declarar, queridos, que para nós termos intimidade com Deus, para nós desfrutarmos de tudo que Deus tem para nossas vidas, o único caminho é Jesus Cristo, o Messias, o sumo sacerdote que pagou o preço pela minha e pela sua vida, o sumo sacerdote que nos representou com excelência diante do Pai, oferecendo diante do Pai o preço que nós não podíamos pagar. E hoje nós somos livres, porque Jesus, o sumo sacerdote, nos libertou. A Ele seja a honra, a Ele seja a glória, a Ele seja o louvor para todos sempre, em nome do Senhor Jesus. Amém, queridos? Glória a Deus. Você se alegra, porque Jesus, nele se cumpriu todas as características de um sumo sacerdote autêntico, e por isso nós somos livres, e por isso nós fomos bem representados diante do Senhor Deus. Diz assim, o texto de Hebreus capítulo 7, de 4 a 10. Considerai, pois, quão grande era este, a quem até o patriarca Abraão deu os dízimos dos despojos. E os que dentre os filhos de Levi recebem o sacerdote têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Olha que coisa tremenda. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem, ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão, até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimo, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Hebreus capítulo 7, de 4 a 10. Assim, o autor de Hebreus testifica da superioridade do sacerdote de Melquisedeque quanto à sua autoridade, do mesmo modo que o sacerdócio de Jesus é superior ao da linhagem de Arão, por ser definitivo e perfeito. Vamos finalizar aqui, vamos arrematar aqui essa questão sacerdotal do ministério de Jesus. Lembre-se que o sacerdote, no Antigo Testamento, ele entrava de tempo em tempo para oferecer sacrifício a favor do povo, para que o povo fosse perdoado, para que fossem perdoados os seus pecados. Mas não era suficiente o sacrifício oferecido pelo sumo sacerdote. Então, uma vez por ano, esse sacrifício precisava ser repetido. Mas Jesus é tão superior. O sacerdócio de Cristo, aleluia, é tão superior que uma vez que ele ofereceu o sacrifício, e ele não ofereceu sangue de cabrito, ele não ofereceu sangue de um animal, ele ofereceu o seu próprio sangue, o cordeiro mudo que foi ao matadouro, a favor da minha e da sua vida, se ofereceu por mim e por você, definitivamente. E agora, quando nós levantamos a mão para Jesus, aleluia, nós temos os nossos pecados perdoados. O escrito de dívida que estava contra nós, que pesava nas ordenanças, foi cravado no madeiro pelo sangue de Jesus Cristo. E hoje eu e você somos perdoados, temos novamente acesso ao trono da graça, somos livres, o véu do tempo se rasgou e hoje nós estamos livres diante da presença do Senhor. Aleluia! 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 É só assim, queridos, para uma pessoa como eu, que foi completamente perturbado, andando por caminhos errados, fazendo coisas terríveis. Aos olhos do homem, uma pessoa como eu estava condenado. Minha família não acreditava em mim. Ninguém dava uma moeda por mim. A escória da sociedade.
Mas Jesus, ele foi ao meu encontro, me resgatou das trevas, me transportou para a sua maravilhosa luz. Foi, aleluia, o meu advogado diante do Pai, o meu representante, o meu sumo sacerdote diante do Pai. Aleluia. E ele apresentou meu nome diante do Pai. Ei, Pai, ei, Senhor Deus, está aqui o nome do Peter. Este homem fez coisas terríveis, mas agora ele se arrependeu e eu derramei o meu sangue sobre a vida dele. E aqui está, ó, a cédula que era contrária a ele, eu estou rasgando agora e cravando no madeiro, cravando na cruz do Calvário, e nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Aleluia! Labadaravassubcandarábia. Ei, há perdão disponível para a tua vida. Há perdão disponível para a tua história. Não importa como você começou a ouvir ou assistir esta ministração, importa que se neste exato momento você levantar as suas mãos e confessar a Jesus e se arrepender dos seus maus caminhos, ele entra com perdão, porque ele é o sumo sacerdote perfeito, em nome de Jesus. Você pode glorificar ao Jesus aí? Glorifica o nome do Senhor aí, por favor. Aleluia, glória a Deus. Ele é o sumo sacerdote perfeito. Ele é aquele que nos redimiu das trevas e nos transportou para a sua maravilhosa luz. A ele seja a honra, a ele seja a glória, o louvor e a adoração para todos sempre. Amém, amados? Glória a Deus. Vamos seguir aqui na apostila. Cristo, o Rei. Vamos lá. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aqui está homem cujo nome é Renovo, e ele brotará do seu lugar, e edificará o templo do Senhor. Ele mesmo edificará o templo do Senhor, e levará a glória, e assentar-se-á, e dominará sobre no seu trono, e ele será sacerdote no seu trono. E haverá harmonia entre os dois. Zacarias capítulo 6, versículo 12 e 13. Como vimos anteriormente, um dos motivos pelos quais Melquisedeque é um tipo de Jesus é a sua atuação como sacerdote e como rei. Assim como Melquisedeque é rei de justiça e paz, Jesus é o príncipe da paz. Aleluia! Ele é o nosso rei. Jesus, nele se cumpriu toda a exigência para que ele fosse o sumo sacerdote perfeito. Mas ele também é o nosso rei. Ele é o nosso rei. A Bíblia diz que ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. O que isso significa? O que isso significa, queridos? Que o Senhor nos chamou para reinar. Sobre a minha e sobre a sua vida existe uma unção de governo. Assim como os reis do Antigo Testamento eram ungidos para governar, sobre a minha vida e sobre a tua vida, o Espírito Santo ele vem e entra com uma unção de governo. Sobre a minha e sobre a tua vida está a unção de governo. Eu e você somos reis. É por isso que a Bíblia diz que ele é rei dos reis. Nós somos rei, mas ele é o nosso rei. De forma, queridos, que quando nós entendemos isso, que ele é rei dos reis e senhor dos senhores, o senhorio de Cristo está sobre as nossas vidas. Eu e você somos senhores. Eu e você temos autoridade e ele é senhor dos senhores. Ele é o nosso senhor. Quando nós entendemos tamanha autoridade que está sobre as nossas vidas conquistadas por Jesus. Quando nós entendemos que ele é o nosso rei e nos chamou para reinar na terra, que ele é o nosso Senhor e nos chamou para governar na terra. Ah, queridos, nada pode parar as nossas vidas, porque nós chamamos o senhorio de Cristo. Aleluia, nós chamamos o senhorio nas nossas mãos. É muito comum quando nós vamos, por exemplo, implantar uma célula, quando nós vamos abrir uma igreja, o que nós fazemos? Nós colocamos o pé
naquela geografia, naquele bairro, naquela cidade, naquela nação. E a primeira coisa que nós fazemos é falar o seguinte: nós chamamos o senhorio deste lugar nas nossas mãos como igreja, porque o senhorio, o governo, a autoridade está sobre as minhas mãos, aleluia, e Ele é Senhor dos senhores, Ele aprova esse senhorio que está sobre a minha vida. Por quê? Porque sobre Jesus estava toda a unção de reino. Ele é rei, aleluia, Ele é rei dos reis, e nele se cumpre toda a palavra. Olha lá, como vimos anteriormente, já lemos essa parte, né? Fala sobre o texto de Isaías capítulo 9, versículos 6 e 7, porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o principado estava sobre os seus ombros, e o seu nome é Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe da Paz. Ele é o Príncipe da Paz, Ele é o Rei que nos chama para governar e derrama sobre a nossa vida paz. Eu e você temos paz, a paz que o mundo não tem, a paz que excede todo o entendimento, e tudo isso só é possível porque não há outra autoridade maior sobre as nossas vidas, senão o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Jesus. Nele se cumpriu toda a exigência sacerdotal, mas também Ele é rei. Assim como o rei Davi foi ungido rei, e ele governou com autoridade, assim também, espiritualmente, o Senhor Jesus, Ele é o nosso rei. Glória a Deus. Ele é o nosso rei. Quando Jesus andava sobre a terra, os israelitas não conseguiram perceber a chegada do tão esperado rei. Isso porque Israel queria uma solução política para seus problemas, e para isso precisava de um rei preocupado com tais questões. Mas Jesus veio, antes de mais nada, governar os nossos corações. Sem dúvida, isso é muito mais difícil do que governar pelo poder da espada ou pela imposição da força, e ao mesmo tempo causa um impacto muito maior. Quando Jesus veio, queridos, os judeus não conseguiram reconhecê-lo como rei, porque eles esperavam uma solução política. Eles esperavam que o rei enviado por Deus fosse um monarca, fosse alguém, né, cheio de glamour na sociedade. Mas ele veio numa manjedoura, ele veio, né, de Maria, num ventre tão simples, de uma forma tão simples. Os judeus pensavam que ele ia governar politicamente, com a força da espada, usando toda a influência política, mas na verdade Jesus veio para governar os nossos corações. Jesus veio para nos governar, queridos. Eu e você precisamos entender que Ele é o nosso rei, Ele é aquele que governa as nossas vidas, Ele é aquele que tem o controle das nossas vidas. Nós precisamos entregar o controle das nossas vidas nas mãos do nosso rei, do nosso redentor. Eu me recordo daquele texto de Ezequiel, quando a Bíblia diz que o anjo chama Ezequiel para mergulhar em águas, e Ezequiel entra e as águas dão no tornozelo. O anjo chama Ezequiel mais profundo e as águas chegam no joelho. O anjo chama Ezequiel mais profundo e as águas chegam no lombo, até o momento em que o anjo faz com que Ezequiel mergulhe em águas profundas, e Ezequiel começa agora a desfrutar de águas profundas, águas que não dão mais pé, águas que encobrem, porque quando nós estamos vivendo desta maneira, quando as águas encobrem a nossa cabeça, quando as águas elas submergem a nós, nós perdemos todo o controle das nossas próprias vidas. É assim ou não é? É assim que funciona, queridos, preste atenção. Quantos aqui já tiveram a oportunidade de estar na praia, no mar, né? E a gente sempre usando muita prudência, a gente vai até no máximo a cintura, um pouquinho mais, porque a gente sabe que quando a correnteza puxa, se nós não estivermos num lugar que a gente
tenha o controle, a gente perde o controle das nossas vidas. E é exatamente isso que o Senhor Jesus nos chama, para reinar sobre as nossas vidas, porque Ele é o Rei, Ele é o Rei dos Reis. Mas para que Ele reine sobre as nossas vidas, nós precisamos mergulhar tão profundamente nas águas do Seu Espírito, que nós não tenhamos mais controle das nossas vidas, que as nossas vidas sejam entregues completamente para Ele, de forma que a correnteza nos puxe, aleluia, e a gente já não saiba mais para onde iremos, nem para onde vamos, porque assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. O vento sopra onde quer, não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é guiado pelo Espírito Santo. Nós precisamos mergulhar numa experiência poderosa com o Espírito Santo, queridos, entregar o controle das nossas vidas na mão do Senhor Jesus, se queremos de fato viver tudo o que Ele tem para as nossas vidas. Aleluia! Sabe qual o problema? Estamos vivendo uma geração de crentes muito vivos, de crentes muito cheios de razões, muito cheios de vontades. E nós precisamos morrer. João capítulo 12, versículo de número 24. Se o grão de trigo caído em terra não morrer, fica ele só, mas se morrer, produzirá muitos frutos. Eu e você precisamos morrer para a nossa própria vontade. Precisamos morrer para os nossos próprios interesses, a favor, aleluia, do Rei que nos chamou, do Rei que nos comprou, do nosso dono. Eu e você temos um dono, e o nosso dono é Rei dos Reis, o Senhor Jesus. Aleluia! Precisamos aprender esse segredo espiritual de morrer para a nossa própria vontade. Quando Jesus entrou em Betânia, aleluia, Ele não foi atrás das obras mirabolantes de Marta e nem da adoração extravagante de Maria. Quando Jesus entrou, Ele percebeu que estava todo mundo muito vivo. Ele entrou e Marta abordou. Se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Ele já falou: não, Marta, você não entendeu nada. Maria repetiu a mesma coisa: não, Maria, não é com você também o mistério. Os judeus que estavam lá criticavam Jesus porque Ele propositalmente havia atrasado 4 dias. E Jesus falou: não, também não é com vocês. Me leva lá no túmulo. Me leva lá onde está Lázaro, meu amigo. Levaram até onde estava Lázaro, tiraram a pedra. E ele gritou para quem já estava morto. E quem estava morto foi o único naquele lugar que conseguiu compreender a sua voz. Quem estava morto, Lázaro, o defunto, foi o único no meio de tantas pessoas que conseguiu entender o que Jesus queria fazer, que conseguiu compreender o que Jesus foi fazer naquele lugar em Betânia, naquela ocasião. Ah, queridos, Jesus veio chamar pessoas mortas para os seus próprios interesses, mortas para a sua própria vontade, morta para os seus próprios achismos, os seus próprios mimimis, dispostos a ouvir a sua voz e a fazer a tua vontade. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, e nos chama para reinar em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Jesus é sacerdote, mas Jesus também é Rei, o nosso Redentor, o nosso Rei, em nome de Jesus. E por fim, queridos, Cristo, o profeta. Vamos lá. Eu lhes suscitei, vou falar de novo aqui. Eu lhes suscitei um profeta do meio aos seus irmãos, semelhante a ti. Porei as minhas palavras na tua boca, e ele lhes falará tudo o que eu ordenar. Eu mesmo pedirei conta de todo aquele que não ouvir as minhas palavras, que ele falar em meu nome. Olha só, em todo o Velho Testamento, Deus nunca permitiu que o seu povo viesse sem direção, e por isso enviou muitos profetas. O povo nunca ficou sem o conhecimento necessário para fazer a vontade do Senhor e permanecer em sua presença. No entanto, todos sabiam que a plenitude da revelação só viria através do Messias. Olha só, João capítulo 4, 25 e 26. Disse a mulher: eu sei que o Messias chamado Cristo vem. Quando ele vier, nos explicará tudo. Disse-lhe Jesus: eu o sou. Eu que falo contigo. Eu amo esse texto.
Lucas capítulo 7, versículo 16. De todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Jesus não somente aceitou ser chamado como profeta, como ele próprio se apresentou assim. Veja mais uma referência sobre isso, Hebreus capítulo 1, versículo 1 e 2. Havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-lhes nesses últimos dias pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo, por quem fez o mundo. Louvado seja o nome do Senhor. Jesus, ele caminhava debaixo de uma unção sacerdotal. Ele caminhava debaixo de uma unção de governo, de rei. Ele governa as nossas vidas. E Jesus é o verdadeiro profeta, o profeta perfeito de Deus que foi enviado para nos resgatar. Nele se cumpre toda a profecia. Todas as profecias bíblicas apontam para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós precisamos compreender isso, queridos, que ele não somente é profeta, mas também nele se cumpre toda a profecia. Ele caminha debaixo de uma unção profética. Todas as profecias da Bíblia de Gênesis e Apocalipse se cumprem em Jesus Cristo. Olha só, poderíamos falar aqui da primeira profecia bíblica, a profecia de Gênesis capítulo 3, versículo 15, onde diz assim: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirá o calcanhar. De quem a Bíblia está falando aqui? Sobre o verdadeiro profeta que esmaga a cabeça da serpente. Sobre o profeta. E o que é o profeta, queridos? Profeta é aquele que nos dá direção. Hoje nós vemos tantas situações, né, de pseudos profetas que acabam fazendo uso do encargo profético de forma errada. Mas o que o verdadeiro profeta faz? Ele exorta e mostra o caminho. Ele exorta e mostra a direção. E o que é Jesus, senão a nossa direção? Ele mesmo declarou, João capítulo 14, versículo de número 6. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vai ao Pai senão através de mim. Ele é o verdadeiro profeta que nos mostra o caminho. E nós não podemos tirar o nosso foco, desviar a nossa atenção, desviar o nosso foco do Senhor Jesus, porque Ele é o profeta que nos guia, Ele é o caminho que nos leva até o céu, Ele é o caminho que nos leva à presença do Pai, queridos. Não podemos desfocar, não podemos deixar de olhar para o verdadeiro profeta, porque ele foi chamado para nos dar direção, para nos exortar e para nos levar de volta ao lugar de onde nós não deveríamos ter saído, o centro da vontade de Deus. E nós precisamos entender isso. Muitas pessoas nos dias de hoje buscam tantas coisas, buscam profecia, buscam, às vezes sabe que um homem que é usado por Deus estará em determinado lugar, ali arrasta uma multidão, né? As pessoas vão, mas se esquecem que o verdadeiro profeta é aquele que nos chamou, que nos resgatou e que nos dá a verdadeira direção. Quanto mais conhecido Jesus é das nossas vidas, quanto mais nós investirmos tempo em conhecer Jesus, mais nós andaremos profeticamente, mais nós andaremos na direção correta diante daquilo que Deus tem para as nossas vidas. Nós precisamos entender que toda a plenitude sacerdotal, toda a plenitude de governo, toda a plenitude profética se cumpre em Jesus, e nele nós somos mais do que vencedores em nome de Jesus. Receba esta palavra no teu coração. Receba este ensino no teu coração. Jesus é tudo que nós precisamos. Agora, nós precisamos mergulhar em experiência com Ele. Posso te dar um conselho? Agora, como teu pastor, mergulhe numa experiência profunda com o Senhor Jesus. Mergulhe numa dimensão profética com o Espírito Santo.
porque você nunca mais se afastará da sua presença e você passará a conhecê-lo intimamente, em toda a sua plenitude, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe. Receba este ensino, receba esta aula sobre a tua vida e que o Espírito Santo possa nos fazer praticantes e não somente ouvintes dessa palavra em nome de Jesus. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, te louvar, te exaltar. Eu quero, Senhor, engrandecer o teu nome, porque em Jesus se cumpre toda plenitude sacerdotal de governo e também a respeito de toda plenitude sacerdotal de governo e toda plenitude profética está em Jesus e nós recebemos, Senhor. Quando Jesus morreu na cruz em nosso lugar e ele declarou: ide, portanto, e fazei discípulos, ele estava delegando esta mesma unção sobre as nossas vidas. Jesus estava delegando, Senhor, sobre as nossas vidas esta mesma autoridade, e hoje nós somos sacerdotes, hoje nós temos a unção de governo, e hoje nós somos chamados como profetas para trazer direção ao povo, para trazer direção a muitas vidas. Senhor, em nome de Jesus, nós queremos tomar posse desta unção, queremos nos apropriar, Pai, porque este mesmo encargo está sobre as nossas vidas. Sobre nós está a unção de sacerdote para representar o povo diante de Deus. Sobre nós está a unção de governo, autoridade, onde colocarmos a planta dos nossos pés, nós somos autoridade. E sobre as nossas vidas também está a unção profética para trazer direção e para representar Deus diante do povo, em nome do Senhor Jesus. Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, te agradecemos, ó Deus, por este ensino. Espírito Santo, nos conduza em sermos praticantes desta palavra e assim seremos mais do que vencedores, em nome de Jesus. Receba e toma posse para a glória do Senhor Jesus. Amém, queridos? Lembre-se, Jesus, ele é sacerdote, o perfeito, o sumo sacerdote perfeito, e conquistou esse direito sobre a tua vida. Você também atua debaixo de uma unção sacerdotal. Jesus, ele é Rei dos Reis e ele nos chamou também para governar. Sobre a tua vida há uma unção de governo, a autoridade de Deus está sobre a tua vida. E Jesus, ele também é o perfeito profeta. Quando ele morreu na cruz, ele também conquistou por nós o direito de caminharmos profeticamente, de sermos representantes de Deus, embaixadores de Deus na terra. Toma posse em nome de Jesus. Amém? Levante a sua mão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor levante o rosto dele sobre ti, tenha misericórdia de ti. Que sobre ti o Senhor levante o teu rosto e te dê a paz. Eu te abençoo com a bênção de Abraão, de Isaac e de Israel, porque somos casas cheias de todo o bem do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Deus abençoe e fiquem todos na gloriosa paz do Senhor Jesus. Amo vocês, família. Deus abençoe.